Olá, aluninhos, tudo bem? Eu me chamo Arthur Bernardo, eu sou professor do canal Aula de Roteiro, um lugar onde a gente compartilha a educação audiovisual. E se você gosta desse tipo de conteúdo, eu peço humildemente que você se inscreva nesse canal e que você ative o sininho de notificação, porque isso ajuda muito na divulgação do nosso trabalho. Curta, comente, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com pessoas que você conhece que trabalham com audiovisual e para quem quer aprender a escrever roteiro. Porque o boca a boca é a melhor divulgação do mundo e isso ajuda muito no nosso reconhecimento. Apesar da gente se chamar aula de roteiro, é muito importante a gente lembrar que nós não somos um curso livre. Então você não vai receber um certificado assistindo às nossas aulas. Outra coisa importante é que a gente disponibiliza algumas playlists para vocês com conteúdos diversos. E é muito importante que você assista essas playlists na ordem. Claro que você não é obrigado a assistir na ordem, mas é muito importante você assistir o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo e assim por diante. Essa playlist aqui do Curta em Prática, ela tem 15 vídeos de aulas, então é muito interessante que você assista elas na ordem numérica bonitinha. E lembrando que no Curta em Prática, a gente não está falando aqui especificamente de um roteiro específico, até porque a gente vai ensinar técnicas e ferramentas de curta-metragem de forma geral. Mas se você quer ter um auxílio, uma mentoria individual do seu curta-metragem, basta você acessar esse QR Code que está aqui em cima, porque você vai ter acesso à nossa mentoria individual. A mentoria individual ela funciona com um serviço pago, onde eu auxilio você a escrever o seu roteiro de curta-metragem através de 8 encontros, onde eu dou um feedback a respeito da sua escaleta, do seu roteiro, da sua narrativa, e assim você vai ter um roteiro de curta-metragem com qualidade suficiente para competir em editais, para competir em concursos de roteiro, ou até mesmo fazer uma produção independente. Então, se você tiver interesse na nossa mentoria individual para falar a respeito do seu roteiro, é só acessar esse QR Code aqui em cima. E claro, se você quer investir na sua educação de fato, basta você procurar a formação de roteiristas do Roteiros e Narrativas. Lá você vai encontrar uma ramificação enorme a respeito do assunto roteiro e você vai estudar a respeito de personagens, gêneros de filme, narrativas, formatação, estrutura, séries, longas. Então, é muito importante você investir na sua educação, você investir na sua formação e no Roteiros e Narrativas você encontra o lugar perfeito para você saber como executar a função de roteirista. Muito bem, meus queridos alunos, vamos começar a nossa primeira aula do Curta em Prática, nos perguntando o que é um roteiro. Se a gente vai trabalhar com curta-metragem, a gente tem que entender o que é um roteiro de fato. Porque o roteiro, ele é a base do cinema. Ele é a base de qualquer projeto audiovisual. Mas vamos entender um pouco mais qual é a definição de roteiro. Essa é a pergunta que vai movimentar a nossa aula de hoje. E a gente tem que entender que roteiro, assim como o cinema, ele é comunicação. O roteiro ele é comunicação porque desde os tempos mais antigos, os nossos antepassados tinham a necessidade de se comunicar. O ser humano ele tem o princípio da comunicação. Então, quando a gente fala dos nossos antepassados lá nos tempos das cavernas, quando eles ilustravam as paredes rochosas, eles tentavam contar uma história passando a interpretação que eles tinham a respeito daquele universo. Então, você tinha uma interpretação do que era o Sol, do que era a Lua, do que eram as estrelas e tudo mais. Só que quando a gente fala a respeito dessa projeção de uma imagem na parede e desse ato de contar uma história, a gente tem essas duas ações, esses dois atos caminhando lado a lado e se modificando, evoluindo com o passar do tempo ao redor do mundo. Por exemplo, quando o ser humano ele não consegue explicar a natureza dos fatos, ele apela para o místico. E assim nascem as lendas brasileiras, do folclore nacional, nasce a mitologia grega. Então, a gente pode pensar que talvez esse seja o princípio da nossa ficção. A gente trabalha com ficção. Agora, quando a gente fala de uma projeção de uma imagem na parede, a gente tem uma evolução ao redor do mundo também, com os teatros chineses, a lanterna mágica, até a invenção do cinematógrafo, em 1895, pelos irmãos Lumière. E, com o cinematógrafo, a gente tem a grande inauguração
do ato de ir ao cinema. E quando a gente tem a inauguração do ato de ir ao cinema, em 1895, a gente pode entender também que a gente tem início a um dos hábitos mais comuns do ser humano, que é o hábito de pagar para assistir a um filme. Então lembrem-se disso, nós pagamos para assistir a um filme. Quando eu assisto a um filme, eu estou utilizando a visão. Eu estou utilizando a visão, o sentido da visão. É claro que o cinema, ele é um meio audiovisual. Todo mundo concorda com isso. Mas o cinema é muito mais visual do que auditivo. Porque durante 32 anos o cinema foi mudo. E por ser mudo, o cinema acabou atraindo diversas pessoas, milhares e milhões de pessoas, para assistir ao filme. Então a gente tem que entender que o cinema ele é um meio muito mais visual do que auditivo. Ele é um meio muito mais visual do que auditivo. E por essa razão, o cinema ele vai ter uma característica muito importante. Isso vai se refletir na realização de um filme e na concepção de qualquer filme que a gente vai trabalhar. Quando a gente fala em cinema mudo, a gente tem que entender, lá dos tempos de Chaplin, que mesmo ele sendo mudo, existia um diálogo, existia uma fala de personagem. Existia um personagem falando com outro personagem, mas entrava geralmente um letreiro que acompanhava o filme e que dizia exatamente o que o personagem estava dizendo, ao invés de mexer somente a boca. E também haviam pessoas que liam, né, na época também do próprio Hitchcock, pessoas que liam as falas dos personagens nas sessões de cinema. Então, de certa forma, o diálogo do cinema ele sempre existiu. Mas o cinema, durante 32 anos, ele foi mudo, ou seja, desde o começo. As pessoas pagam para assistir filmes e durante 32 anos só pagavam para assistir mesmo. O cinema era mudo. Somente em 1927, com O Cantor de Jazz, é que com a invenção do Vitaphone, claro, é que a gente tem o primeiro filme falado da história e o cinema passou a ser falado desde então. Ainda em 1920, mais especificamente em 1929, a gente tem o primeiro Oscar. O Oscar, para quem não sabe, é o prêmio mais valorizado dentro do cinema. As pessoas se reúnem hoje em dia para assistir Oscar. O Oscar é uma festa especial para quem faz cinema. É muito legal de acompanhar. Mas a gente sabe que o Oscar, ele desde 1929, ele faz história nomeando os melhores filmes em determinadas categorias, além de nomear também o melhor filme. O melhor filme daquele ano, daquele festival. Mas há uma coisa muito legal que eu contabilizei a respeito dos vencedores do Oscar de melhor filme. E eu vou mostrar para vocês agora. Muito bem, nesse slide eu estou mostrando para vocês que nós temos os melhores filmes do Oscar, alguns dos melhores filmes do Oscar a partir dos anos 2000. E a gente pode reparar uma coisa muito interessante aqui, que é o seguinte: de 1929 até 2025, nós tivemos 97 premiações do Oscar e, consequentemente, 97 melhores filmes. Dos 97 melhores filmes do Oscar, 63 também ganharam na categoria de melhor roteiro. 63 de 97. É um número expressivo. 43 na categoria de melhor roteiro adaptado e 20 na categoria de melhor roteiro original. Já aproveito para tirar a dúvida que pode surgir. Qual é a diferença de um roteiro adaptado para um roteiro original? Um roteiro adaptado é aquele roteiro de filme, de curta-metragem, ou de série, ou de telenovela, que ele é adaptado de uma história que já foi apresentada em outro veículo de mídia. Tá? Em outro também veículo narrativo. Então você pode fazer igual o Harry Potter, que você adaptou
aquela história de um livro. Você pode fazer como Minha Mãe é uma Peça, que você adaptou aquela história de uma peça de teatro. Você pode fazer como Eduardo e Mônica, onde você adaptou aquela história de uma música. Você pode fazer como Marvel, que adapta histórias que originalmente foram criadas para quadrinhos. Então, um roteiro adaptado ele é uma adaptação de algo que já foi apresentado para o espectador em um outro formato. Quando a gente fala de um roteiro original, é que ele foi diretamente criado para o cinema. Ele foi diretamente pensado como um roteiro de cinema, de televisão e assim por diante. Tudo bem? Então, estabelecendo essa diferença entre roteiro adaptado e original, a gente traz o nosso levantamento a partir dos anos 2000. E de 2000 até 2025, nós tivemos 26 premiações do Oscar e, consequentemente, 26 melhores filmes. E desses 26 melhores filmes, 19 também ganharam em melhor roteiro. 9 adaptados e 10 originais. Vocês podem ver quais são esses filmes a partir desses slides que eu estou mostrando para vocês. Em laranja estão aqueles que foram nomeados como melhor roteiro adaptado, como é o caso de Uma Mente Brilhante, Senhor dos Anéis e Retorno do Rei, como é o caso de Onde os Fracos Não Têm Vez, Moonlight. Então a gente tem aqui esses filmes que são roteiros adaptados. Quando a gente fala em vermelho aqui, o que está de vermelho são os roteiros originais. Então são 10 filmes com roteiros originais que venceram o melhor filme. Nós temos aqui Guerra ao Terror, Beleza Americana, Crash no Limite, A Nora. Então esses filmes, eles foram roteiros originais. Mas, de uma forma ou de outra, essas duas categorias somadas formam 19 filmes que também ganharam o melhor roteiro. 19 filmes dos 26 melhores filmes. E a conclusão que a gente pode ter a partir desse levantamento, lembrando que são levantamento para melhor filme de longa-metragem, não é de curta-metragem aqui, é melhor filme de longa-metragem. Mas o que a gente pode dizer a respeito disso é que para se ter um bom filme, nós precisamos de um bom roteiro. E a definição de roteiro, segundo Sid Field, é a seguinte: roteiro é uma história contada através de imagem e som. Quem disse isso foi o Sid Field, um dos maiores autores e estudiosos a respeito do roteiro que esse mundo já viu, né? O Sid Field tem alguns livros que eu vou deixar na descrição desse vídeo, e se você quiser comprá-los, é só acessar o site que eu vou estar deixando aqui para vocês. Tem livros em inglês e português, tem livros traduzidos, o que é uma coisa muito legal para quem não sabe falar outro idioma. Então a gente tem aqui o roteiro, é uma história contada através de imagem e som, né? O meu corretor vai estar botando por meio dele, mas eu vou deixar através mesmo. Bom, o que a gente quer dizer com isso? Se nós pegarmos o conceito de cinema, a gente consegue entender que roteiro e cinema são basicamente a mesma coisa. Por quê? Cinema é imagem em movimento. Então, eu vou botar aqui, ó. Cinema é imagem em movimento. Então, quando a gente fala que é imagem em movimento, essa imagem em movimento é a história contada. Prestem atenção nisso. Se o cinema é imagem em movimento e o roteiro é a história contada através de imagem, o roteiro nada mais é do que uma narrativa. É uma história que você conta dentro daquele filme, dentro daquele curta-metragem, dentro daquela série, daquela telenovela e por aí adiante. O que a gente precisa entender é que essa narrativa no cinema, ela não surge do nada. Essa narrativa foi algo pensado por uma pessoa que assistia aos filmes mudos. No começo do cinema, os filmes de curta-metragem, os curtas-metragens foram os primórdios do cinema. A gente tinha filmes que era a saída dos trabalhadores da fábrica, a chegada de um trem-estação, só que você não tinha uma história a partir daquilo ali. Você não tinha uma narrativa como as das peças de teatro. Daí, uma pessoa percebeu que seria possível trazer as narrativas do teatro, as peças do teatro, para dentro do cinema.
E assim, você tem necessariamente a origem do roteiro cinematográfico. Essa pessoa se chama Alice Guy Blaché. Alice Guy Blaché, ela percebeu, ela foi a pioneira da introdução da narrativa dentro do cinema. Por quê? É claro que também existe um prestígio muito grande por um outro homem chamado Georges Méliès. Existe um grande prestígio também ao Georges Méliès. Mas, meu corretor está dizendo aqui que está. Mas enfim, é o nome dela. Né? É o nome deles, né, no caso. Então dá um tempo aí, corretor. Mas olha só. Há quem diga que o Georges Méliès também foi um grande pioneiro, que ele também foi um homem que trouxe, que incentivou muito as técnicas narrativas dentro do cinema, mas foi a Alice Guy Blaché, tem até um documentário a respeito disso, que fala a respeito disso, foi ela que trouxe, que teve a grande sacada de fazer do cinema um local de narrativas. Então, quando a gente fala a respeito de roteiro, a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante. A palavra roteiro em inglês é screenplay. Screenplay. Roteirista escreve para audiovisual. Entendam isso. Screen quer dizer tela. Play quer dizer peça. Peça de teatro. É como se você trouxesse uma peça de teatro para dentro do audiovisual, para dentro do cinema. É claro que aí são outros 500, a gente vai ter essa peça de acordo, elaborada de acordo com uma linguagem cinematográfica, mas aí são outros 500, aí é outra história. Mas quando a gente fala de roteiro, a gente tem que levar em consideração screenplay, peça na tela. Tanto é que em inglês, o roteirista é chamado de screenwriter. Tá? O roteirista ele é chamado de screenwriter. Tá? É o escritor de tela. Tudo bem? Então, quando a gente fala nesse sentido, a gente tem que levar muito em consideração a importância tanto da Alice Guy Blaché quanto do Georges Méliès para a gente entender a importância do roteiro dentro do cinema. Tá? E uma coisa muito importante a respeito disso, né, é que a forma de você contar essa história para o audiovisual, ela vai também se adaptando a uma formatação com o passar dos anos. É claro que quando não existiam computadores, quando existiam apenas máquinas de escrever, o roteiro ele era escrito de uma maneira, mas com o passar dos anos, o roteiro ele foi obedecendo uma padronização, uma formatação que conseguia organizar as ideias que eram transmitidas através daquela narrativa. E o roteiro ele é escrito dentro da formatação Master Scenes. A formatação Master Scenes, ela estipula que uma página de roteiro tenha aproximadamente 1 minuto de filme. Uma página de roteiro tem aproximadamente 1 minuto de filme. Tá? Vou botar aqui que o tempo ficou legal. Então, quando nós falamos a respeito... Vocês estão vendo que o corretor está me corrigindo toda hora, gente. Ó. O corretor é uma praga no telefone. Mas olha só, uma página de roteiro equivale a aproximadamente 1 minuto de filme. Então a gente tem que levar em consideração uma coisa muito importante. Você não pode escrever roteiro em qualquer lugar. Você tem que escrever o roteiro de acordo com uma formatação específica. Essa formatação assim vai estipular que o roteiro fique desta maneira, vai sugerir que o roteiro fique dessa maneira. Eu vou escrever aqui uma cena breve para você entender como isso funciona. Eu vou botar um cabeçalho. Interna casa de Arthur, quarto dia. E aí, quando eu aperto Enter, eu vou direto para uma ação. Vou direto para uma ação. Então, eu vou escrever Arthur, 31 anos, veste vermelho e ensina roteiro no seu
canal no YouTube. Então, dei uma breve descrição do que está acontecendo nessa cena que vocês estão assistindo aqui. Tá? Isso, eu vou falar mais a respeito de formatação na aula de formatação. Estou dando um breve exemplo para vocês. Agora, entenda uma coisa muito legal aqui. Quando eu falo de formatação, eu estou dizendo que o roteiro ele tem que ser escrito de uma forma específica. Quando eu digo que uma página de roteiro equivale a aproximadamente 1 minuto de filme, eu estou dizendo que se eu tenho um roteiro de 5 páginas, 15 páginas, 90 páginas, eu tenho, respectivamente, 5 minutos, 15 minutos ou 1h30 aproximadamente. Tá? Então, nesse sentido, é muito importante que vocês entendam que a formatação Master Scenes ela deve ser obedecida. Ela precisa ser obedecida e cada vez mais ela é exigida em concursos e editais de roteiro. E por isso você não pode escrever roteiro em qualquer lugar. Por exemplo, para quem está começando, eu indico o programa Writer Do It, que é um programa gratuito. É um programa que qualquer pessoa com e-mail consegue acessar. E por essa razão, qualquer pessoa hoje em dia, no mundo moderno e tudo mais, tem um e-mail e consegue acessar o Writer Do It e fazer até 3 roteiros, 3 projetos. Tá? Se você me perguntar, eu prefiro 1000 vezes o Writer Do It do que qualquer outro programa de roteiro. Eu acho o Writer Do It impecável. Porém, se você já é mais profissional, se você já é chamado para um trabalho, se você vai para uma sala de roteiro, Final Draft, que é esse programa que eu estou usando aqui para escrever para vocês, Final Draft é um programa pago. Mas ele é o programa de roteiro mais requisitado do planeta. Os grandes estúdios de cinema, os grandes estúdios de televisão, eles só aceitam Final Draft, roteiros escritos no Final Draft. Existem concursos de roteiro norte-americanos que só aceitam roteiros escritos no Final Draft. E não tentem enganá-los, tá? Tem gente que tem um olhar treinado para descobrir qual o programa de roteiro que você utilizou sem você fazer a identificação. É claro que além do Writer Do It, a gente tem o Celtics, a gente tem o Trelby, que são programas de roteiro excelentes, e aos montes vão surgindo novos programas de roteiro. No Brasil, nós somos mais flexíveis quanto a isso. Você pode ter programas escritos em outros, ou melhor, roteiros escritos em outros programas que obedeçam à formatação Master Scenes. Então, num concurso de roteiro, num edital, se o seu roteiro for escrito num programa de roteiro que atenda à formatação Master Scenes, já está de bom tamanho. O que não pode acontecer, em hipótese alguma, é o Word. Word não é... Vou botar em maiúsculo aqui para vocês não esquecerem. Não é programa de roteiro. O que eu quero dizer com isso? O Word é um programa maravilhoso. Você pode fazer argumento no Word, você pode fazer logline no Word, perfil de personagem, até escrever conteúdo da sua Bíblia de série no Word, tá? Lá como rascunho para depois você levar para o seu PDF. Você pode fazer isso. Tá? Tem pessoas que fazem até escaleta no Word, sem o menor problema. Agora, roteiro cinematográfico não se escreve no Word. Roteiro de televisão também não se escreve no Word. Isso é pedir para você ser desclassificado em concursos de roteiro, é pedir para ser desclassificado em editais que pedem a formatação Master Scene. Gente, regra é regra. Regra tem que ser obedecida. É claro que existem roteiristas muito renomados que escrevem o seu roteirinho no Word. Tem gente que escreve roteiro no Word. Tudo bem. Eu, como professor, eu tenho que ensinar os meus alunos, vocês são meus alunos, e eu quero o bem de vocês, eu preciso ensinar a vocês que o Word não é programa de roteiro. Vocês têm que escrever o roteiro num programa específico, que obedeça a formatação Master Scenes. Se depois, quando você estiver consolidado, você quiser escrever no Word, tudo bem. Agora, quando a gente fala de roteiro, o Word não é programa de roteiro. Tá? Então, quando a gente fala a respeito desse tipo de coisa, a gente tem que levar em consideração que quem lê o roteiro não é o público. O público não lê roteiro. Quem lê roteiro é uma equipe de profissionais. Os profissionais que estão no set são as pessoas que vão ler o seu texto. Diretores, atores, diretores de fotografia,
Nossa, surgiram balãozinhos aqui. Enfim, diretores de fotografia, diretores de arte, elenco, tá? Figurinista. Essas pessoas que vão ler o seu roteiro de curta-metragem, de longa-metragem e os carambas, os cambau. Mas o que vocês precisam entender é que esse roteiro ele vai ser lido por essa equipe e essa equipe tem que ser respeitada. Se você escreve um roteiro no Word, provavelmente as coisas vão ficar soltas. Agora, se você escreve na formatação assim, todo mundo ali tem uma ideia do que vai ser feito a partir da minutagem. Se você tem um roteiro de 15 minutos, de 15 páginas, seu filme vai ter 15 minutos. Se você tem um roteiro de 90 páginas, seu filme vai ter 90 minutos. Então, todo mundo consegue trabalhar melhor com a formatação Master Sim. Então, para essa aula introdutória, eu convido vocês a já procurarem se informar sobre o Write Do It, sobre o Final Draft, e já começar a fazer um cadastro, pelo menos nesse site, que eu vou deixar na descrição desse vídeo, para vocês começarem a se enturmar com o roteiro. Espero que você tenha gostado dessa aula. Se você gostou, por favor, deixa seu like, comenta suas dúvidas, que eu vou tirar todas as dúvidas de vocês, tá? Eu vou responder a todas as dúvidas. E compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque o boca a boca, gente, é a melhor divulgação do mundo, tá? Então, muito obrigado. Vamos para a aula 2, para o segundo vídeo. Vamos falar a respeito do formato curta-metragem. Bora lá, vejo vocês lá.